Tu não viu. Okay. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão presentes, amigos também. Vamos começar mais um culto de adoração ao nosso Senhor. E nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor através de uma oração. Agradecer por esse momento, agradecer porque temos a oportunidade de louvá-lo e ouvir a sua palavra também através desse culto. Oremos. Senhor Deus e Pai poderoso, Senhor nosso Deus, Criador dos céus, Senhor que nos criou, obrigado, Senhor, por essa noite que estamos aqui reunidos, presentes, para adorar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está em casa nesse momento, que separou esse tempo, Senhor, para Te engrandecer, cultuar o Teu nome. E Te pedimos, Senhor, pelos louvores que vão ser entoados aqui, também pela palavra que vai ser ministrada, que o Senhor esteja nos guiando, nos direcionando, para que tudo, Senhor, ocorra para somente a Tua glória. É isso que Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, nesse momento, com 2 louvores. A letra os irmãos podem acompanhar na descrição do vídeo. E vamos começar com Vencendo, Vem Jesus.
Vamos continuar louvando com Será Exaltado. Os irmãos podem acompanhar a letra na descrição do vídeo. Amém. Nesse momento, nós vamos passar a palavra para o pastor. Ele nos dará boas-vindas e também um pouco da palavra.
Olá, boa noite. Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão nesse momento buscando reservar esse tempo para esse culto. E desta feita nós queremos dizer que nós somos da Igreja Batista Regular em Maceió. O nosso propósito é adorar o Senhor e pregar a sua palavra. Hoje nós vamos ter novidades, né? Vamos sortear livro. E a ideia, a intenção é que nos próximos domingos nós continuemos a fazer isso para que, através desses livros, nós que agora temos mais tempo, possamos investir na leitura e ser edificados. Então, nós vamos hoje falar sobre a volta de Cristo, esperança nossa em meio às tribulações. O nosso objetivo é que o Senhor abençoe sua vida e lhe fortaleça diante desses momentos que nós estamos vivendo. Então, nós vamos continuar com os irmãos cantando mais um hino e, em seguida, a palavra de Deus será ministrada aos nossos corações. Que Deus vos abençoe. Então vamos continuar louvando, dessa vez com Alfa e Ômega, ainda nesse tema da volta de Cristo.
Nesse momento, nós vamos passar a palavra para o pastor Maurício, ele nos trará a mensagem de hoje à noite para nós meditarmos. Muito bem, tendo feito essa primeira parte de adoração através dos louvores, nós vamos dar início, mas quero mais uma vez agradecer a você que está nos assistindo e nos ouvindo, reservando esse tempo para a glória do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no texto da segunda carta de Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 3. É de lá que nós vamos tirar a meditação para os nossos corações nesta noite. E o tema que nós vamos usar, que nós pensamos aqui nesse texto, é a volta de Cristo, esperança nossa em meio às tribulações. Eu já falei sobre isso agora há pouco. Então, por favor, veja aí na sua Bíblia esse texto. Eu quero apenas ler os 2 primeiros versículos, uma vez que nós vamos ler durante a mensagem, então a gente quer ganhar tempo. Então diz assim a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 ao 13, mas, repito, vou ler apenas os 2 primeiros versículos. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe para a compreensão de sua palavra e também para que Ele possa nos desafiar a essa esperança viva dentro de nós. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo oportuno, privilegiado que nós temos de ouvir a Tua palavra, de aprender a Tua palavra, muito mais ainda de a gente saber como aplicá-la em nossa vida prática no dia a dia. Ó Deus, abençoa-nos no sentido de aumentar a nossa fé nessa viva e inacessível esperança da volta do Senhor. Abençoe, ó Deus, cada pessoa em cada canto
desse nosso estado, da nossa cidade, de outros lugares, ó Deus, fora do estado, que estão participando, ouvindo a tua mensagem. Ó Deus, que o Senhor possa abrir-lhes o coração. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como já foi dito o tema, nós vamos pensar como é agradável, como é proveitoso para mim, acredito para vocês, a gente falar, a gente ouvir sobre esse tema tão oportuno para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor deve viver nessa ardente expectativa da volta de Cristo. Deve ser o motivo maior do seu ânimo e da sua alegria. E quando falamos à igreja sobre a volta de Cristo, não nos propomos a falar algo novo, algo que é novidade. Aliás, a igreja do Senhor ela não deve estar vivendo no suporte das novidades, desses ventos de doutrina que aparecem dia após dia, né, de coisas mirabolantes. A igreja não sobrevive disso, mas sim de relembrar daquilo que foi pregado e crido e que lhe traz esperança. Relembrar das promessas que o noivo fez à noiva. Pedro esclarece a motivação dessa carta, enfatizando o propósito de despertar e os exortar ao ânimo da fé e esperança que ele viria a ter naqueles crentes. Então o apóstolo, assim como Paulo, né, Pedro, ele estava sempre preocupado com esse assunto peculiar, especial à igreja, para a igreja. Então, ambos estavam sempre lembrando, repetindo este fato iminente da volta do Senhor. Tanto é que as cartas do Novo Testamento, elas têm diversas exortações, apenas 4 dessas 26 cartas não falam exatamente, diretamente sobre a volta de Cristo. Mas bem, nós vamos pensar aqui no pano de fundo que aquela comunidade ou aquelas comunidades estavam vivenciando. Por que o apóstolo envia essa carta ou essas cartas? Tanto é que ele diz no versículo 1, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Então, qual o contexto em que o apóstolo envia essa carta àqueles irmãos? Queria lembrar, irmãos, que a cidade de Roma havia sido incendiada por volta ali do início dos anos 60 depois de Cristo. E Nero era o imperador à época, então, desse incêndio, segundo os historiadores. E ele teria provocado esse incêndio em toda a cidade. Então, Nero, temendo a revolta do seu próprio povo, ele espalhou a notícia de que foram os crentes, os cristãos que haviam incendiado Roma, né? Havia feito tamanha barbárie. E nessa época os cristãos já estavam sendo perseguidos em função de professarem a sua fé, de confessarem Jesus Cristo como o Senhor, como Deus deles, o Salvador deles. E então isso fez com que agravasse ainda mais essa perseguição após essa divulgação, esse falso testemunho de que os crentes, eles sim, que teriam incendiado Roma. Então, esses crentes, eles certamente sofreram confisco de bens, muitas perseguição, foram escravizados, enfim, sofreram muito. E o que resultou na dispersão mundo afora, né, naquele mundo conhecido do Império Romano. E então eles agora recebem essa carta, né, para que pudessem então centralizar uma espécie de orientação e levando esperança e ânimo para aqueles cristãos. Então, esse aqui era o pano de fundo, né, da realidade daquela época. Então, o objetivo, irmãos, dessa mensagem é fazer com que nós também tenhamos esperança em meio às circunstâncias adversas. Os cristãos lá eram perseguição,
e falsas acusações e etc. Mas qual é a nossa circunstância atual? E que às vezes nos priva, nos faz esquecer das promessas do Senhor. Então, esse é o objetivo, de que o Senhor traga a nós, a nossa mente, a lembrança, a certeza de que a promessa está em vigor. Ela está em curso de ser cumprida para nós. Então, logo no começo da carta, no capítulo 1, versículo 3, Pedro ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Veja que o texto diz, ele nos regenerou para uma esperança viva. Deus não nos regenerou para a salvação lá no dia, mas enquanto não chega o grande dia, nós tenhamos uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus. Essa é a base, esta é a ênfase pela qual nós precisamos viver essa esperança. A ressurreição de Jesus, a volta de Jesus após essa ressurreição. E diz a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, no texto que nós lemos agora, de 2 Pedro 3, capítulo 3, o Senhor nos chama a atenção a algumas verdades que são próprias também, não só para aquele povo, mas para nós, nos nossos dias. E esta noite, o objetivo da mensagem do Senhor é que Ele nos ajude, Ele nos fortaleça, é evidenciar que nós vivemos sim essa esperança. Nós vivemos um testemunho de filhos amados, aguardando esse dia glorioso, de uma forma firme, né? Com um ânimo firme e corajoso em meio a essas incertezas, tantas incertezas que nós vivemos. Que Deus possa estar nos ajudando essa noite, para a gente poder assimilar, se apropriar ao máximo de sua palavra. Então, a verdade é que é para nos lembrar, né? Como ele diz, para que vos lembrei, no versículo 2. Mas de que é para nos lembrar? Vamos ver aqui no versículo de 1 a 4, que ele exorta o ânimo através das Escrituras. Exortar o nosso ânimo através das Escrituras. Então, no versículo 1, Pedro tem em mente solidificar, arraigar a fé e a convicção desses eventos futuros que ele vai narrar e que outros textos já haviam sido narrados, acerca do que Jesus nos prometeu. Então, essa verdade da volta de Cristo era tão importante para os crentes daquela época, que foi, como eu disse, enfatizada nas 23 cartas do Novo Testamento. Vejam quão, então, é maravilhoso ouvir, aprender e viver essa realidade. O versículo 1 mostra uma forma elogiosa com que ele, o apóstolo Pedro, se dirige a esses crentes. Ele diz: desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Isso na minha Bíblia, que é a revista e corrigida. Mas na outra ele diz, o ânimo sincero, na outra ele diz que despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Então, o ânimo sincero ou mente esclarecida é um elogio que o apóstolo Pedro está dizendo, está fazendo acerca desses irmãos. Em meio a tanta tribulação, tanta perseguição, tanta prisão e até morte, eles tinham a mente esclarecida, eles tinham o ânimo pronto da realidade que eles iriam experimentar, a volta do Senhor. Essa era a ênfase do apóstolo Pedro aqui. E eles deveriam ter em mente uma mente esclarecida, a ideia de pura, não contaminada com falsas esperanças, ou falsas buscas, falsas expectativas. Então, eles não eram cristãos que por qualquer motivo negavam a fé. Aqueles crentes dispersos, eles são chamados a relembrar o que os profetas anunciaram e as palavras de Jesus transmitidas por meio dos apóstolos deviam viver, como elas deviam fazer agora uma vida de forma firme e animada
de forma prática. Então, versículo 2, aqui vocês notam que ele diz: para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, ou seja, lá no Velho Testamento, e do mandamento do próprio Senhor e Salvador, mediante os apóstolos. Então, aqui Pedro mostra que a essência da fé cristã, em meio à perseguição e às heresias que estavam sendo formadas e informadas e até firmadas no fato da perseverança da volta do Senhor. A volta de Cristo foi pregada, foi ensinada pelos santos profetas e pelo próprio Cristo. E isso devia ser o bastante para aqueles irmãos. Não podemos permitir, irmãos, que nossa mente seja obscurecida por falsas doutrinas, por falsos mestres. O que tem sido transmitido nas redes sociais e de outras formas, do que é que está acontecendo em função dessa pandemia. Nós não precisamos de novidades acerca disso. Tudo que nós precisamos saber acerca disso já está aqui, escrito na palavra do Senhor. Então, não devemos, irmão, dar ouvidos a nenhuma dessas questões. Nenhuma profecia bíblica deve causar terror no crente verdadeiro. Será que você está tendo pavor, tristeza ou angústia por conta dessas verdades, desses fatos que estão acontecendo? Não, de modo nenhum. Então, nessa circunstância atual que você vive, que eu vivo, como está o seu ânimo? Como está a sua fé nas Escrituras, como diz o versículo 2, né? Que já foram faladas, proferidas pelos santos profetas, como nós estamos crendo no cumprimento dessas profecias, como você vê as promessas desses profetas e, principalmente, como você, diante dessas circunstâncias, faz aí a junção do que está acontecendo, do que Jesus disse, do que Jesus nos falou, como ele advertiu. Então, irmão, você tem que ser lembrado dessa verdade sempre, para que o seu espírito, a sua mente possa estar de forma firme e fiel. Precisamos ser lembrados de que o Senhor voltará em breve e que os sinais estão aí para que todos vejam. O texto, né, diz: o que mais precisamos lembrar, além de ter ânimo e a mente esclarecida? Nós vamos ver aqui no texto o que mais nós precisamos lembrar, além de ter mente, né, a mente e o ânimo fortalecido. No segundo ponto, nós vamos ver que há escarnecedores. Veja o versículo de 3 a 6. Eu vou ler para você e você me acompanha nos versículos 3 a 6. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, preste atenção, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O versículo 5. Eles, ou seja, esses que dizem isso, voluntariamente ignoram esta verdade, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, e pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, vejamos aqui que homens incrédulos sempre existiu, sempre vai existir. Homens que blasfemam e zombam de Cristo e sua volta vai estar sempre fazendo esse tipo de investidas contrárias às verdades do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que eles receberão a devida condenação no grande dia, no dia do Senhor. E é interessante, textos inúmeros narram essa verdade. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita
o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqueles que duvidam, que desacreditam e que blasfemam e zombam, a ira de Deus está sobre ele. Mas há tempo de arrependimento. Há tempo de pedir perdão e Deus retirar essa ira que está sobre os pecadores perdidos, e colocar sobre Jesus. Foi isso que aconteceu lá na cruz do Calvário. Então, esses escarnecedores diziam, e tem quem diga ainda hoje, como eu falei, que Jesus, a história de Jesus, a volta de Jesus, é um conto da carochinha. Jesus não morreu na cruz coisa nenhuma, sequer ele existiu, e muito menos ele ressuscitou, se morto foi. Essa é a realidade desses que escarnecem. Mas a expressão nos últimos dias refere-se ao período de tempo entre a ascensão de Jesus ao céu e até a sua volta para buscar a sua igreja. E que a partir daquele momento será, e que durante esse tempo será os últimos dias. Nós vivemos esses últimos dias, porque nós estamos vivendo a partir da ascensão de Cristo ao céu, onde ele está à direita de Deus, e vivemos até o dia em que ele voltar para buscar a sua igreja. E que a partir da sua volta para levar a sua igreja, aí sim entra o dia de Deus, o grande dia, ou o dia do Senhor. Essas expressões, eu citei pelo menos 3, deve ter mais. É o dia onde Deus vai começar a exercer o seu juízo sobre a terra. Irmãos e amigos, será um dia de grande terror. Então, certamente, nós estamos aqui inseridos nesse período dos últimos dias e estamos aguardando aquilo que ele prometeu, a sua volta, e ele o cumprirá. Mas, ainda olhando para o texto, o que mais precisamos lembrar? Além de ter ânimo e mente esclarecida. Nós vamos ver o versículo de 8 a 10. Vamos fazer a leitura, por favor, nos versículos de 8 a 10. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras nela hão de ser queimada. Irmãos, apesar da zombaria, a zombaria insistente dos blasfemos e perseguidores, nós vimos isso no versículo 4, Deus tem estendido sua misericórdia. Deus tem sido longânimo, dando mais tempo, esperando que muitos se voltem para Ele, que busquem arrependimento. Deus, aparentemente, poderia estar demorando para esses crentes. Era isso que eles ouviam. Olha aí, cadê o seu Salvador? Cadê o seu Cristo? Desde os dias dos nossos pais, desde os dias dos nossos ancestrais, diziam que ele ia voltar. E cadê? Essa era a forma de arguição nefasta e dolorosa para aqueles crentes que já estavam sofrendo tanto. Esses zombadores não poupavam a emoção, a vida física e espiritual daqueles irmãos. Então, eles fazem essas perguntas, que eles estariam demorando e que ele não voltaria. Então, irmãos, 2 Pedro 2, eu vou ler para vocês, capítulo 2, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores,
que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui logo no começo do capítulo 2. Nós estamos trabalhando no 3. E no versículo 2:2, ele diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, ou seja, por ganância, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não demora. Irmãos, Pedro, ao mesmo tempo em que ele fortalece os irmãos na esperança inacessível, consolidada, ele diz: ao contrário de vocês, esses, os falsos profetas, esses que zombam, os pecadores que não buscam arrependimento, esses certamente diz que a sua perdição não demora. Eles serão tratados diante de Deus com isso. Então, irmãos, o apóstolo Pedro vai dizer que o Senhor não está preso a tempo, que ele não retarda a sua promessa, como nós vimos no versículo 8 e 9. Ele vai voltar a exercer seu juízo. Ele não é escravo, irmãos, do relógio. Talvez você já esteja também cansado. Poxa, Deus não envia Jesus, Jesus não volta. Até quando nós vamos esperar nesse mundo mau, pervertido, caído, onde nós também gememos a dor do pecado, nós sofremos as consequências do pecado, até quando? Mas, irmãos, o salmista, lá no Salmo 94, verso 4, diz: porque 1000 anos para o Senhor será como o dia de ontem que passou. Deus não está preso ao tempo, mas durante esse tempo que nós sofremos, Deus nos dá a sua graça. Ele envia a sua misericórdia a cada dia, a cada manhã, para nos socorrer e nos fortalecer. Ele é o Deus que não se atrasa em nos socorrer e fazer justiça. A justiça vai vir, irmãos. Portanto, vivamos ou vivamos por ela, por essa justiça do Senhor que não tarda. Então, o que é importante para nós agora, irmãos? Ele está esperando graciosamente a conversão de muitos ainda. Não tem dúvida, o texto diz isso. Ele diz que o motivo é porque ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, no versículo 9, senão que todos ou alguns venham a arrepender-se. Muitos ainda não confessaram o nome de Jesus como Senhor. Muitos não clamaram diante dele, suplicando a sua salvação. Mas ainda muitos hão de confessar. É por isso que nós estamos aqui, proferindo, pregando a palavra do Senhor. E queira Deus que o Senhor esteja tocando no seu coração. A você que ainda não fez uma decisão, ainda você que não creu no Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você que está ouvindo agora é uma dessas pessoas que o Senhor está sendo longânimo. Quem sabe? Quem sabe você pode ser essa pessoa que o Senhor está esperando. Lucas 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 9, versículo 12 e 13 diz: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. É nessa condição de perdido que eu cheguei ao Senhor, humilhado, clamando que Ele me salvasse. É nessa condição que você também deve chegar, crendo que Ele é o seu Senhor Salvador. Mas você precisa chegar crendo que você é doente, que você é perdido, sem salvação, e que seus méritos, sua vida, suas boas obras, nada pode te fazer merecedor de salvação. Foi assim que eu cheguei. E creio que foi assim que todos que agora têm a salvação em Cristo chegaram. Então, ele não está atrasado, apenas está sendo longânimo, como foi dito. Mas ele vem de forma inesperada, como um ladrão de noite. O ladrão de noite, ele te avisa, ele nos avisa: olha, tal noite eu vou chegar na sua casa às 3 da manhã.
Então, fica preparado. É assim, o aviso do Senhor está aqui, ó. Ele vai voltar. Isso nos basta. Ele vai voltar no momento em que não esperamos. Quem sabe essa longanimidade dele é esperando você crer nele, tendo uma experiência de salvação com ele. Louvado seja Deus, que isso seja para a sua vida. Creia, ele vai voltar. E nós que já cremos, precisamos repensar algumas coisas em relação a tudo isso que nós vivemos. Precisamos talvez redirecionar algo na nossa vida. De que forma nós estamos crendo, como chamados crentes, como chamados evangélicos, como nós estamos vivendo essa vida? Será que em berço esplêndido, negligenciando essa volta, não lembrando dessa volta, não tendo ânimo firme, vivendo uma vida que não diz respeito a essa ênfase que o apóstolo Pedro está dizendo? Ainda olhando no texto, o que mais precisamos lembrar? Uma coisa ainda precisamos lembrar nesse texto, além de ter o ânimo e a mente esclarecida, aguardando ardentemente essas promessas. É mais uma coisa que o texto nos traz, se olharmos até o versículo 14. Devemos aguardar ardentemente essas promessas. Vamos ver o versículo 11 até o 14, acompanhe na sua Bíblia, eu vou fazer aqui a leitura. Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Eu li o versículo 14, perdão, mas eu tenho que voltar para o 11. E havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convêm sem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Verso 14 agora. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. O versículo 11 afirma que essas coisas certamente irão acontecer. O versículo 11 está sendo esclarecedor. O mundo vai ser destruído e a certeza dessa destruição torna urgente uma vida de bom procedimento e santidade. É isso que o versículo 11 ele está aqui trazendo de forma muito clara. E aí os versículos 12, 13 e 14 nos traz uma palavra chamada aguardando ou esperando. Olha o versículo 12, diz aguardando logo no início. O versículo 13 também diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos. Olha aí outra vez a palavra de aguardar. Versículo 14, porque, amados, aguardando essas coisas. Olha a importância do destaque que o apóstolo Pedro faz aqui nessas circunstâncias adversas, difíceis. Ele sempre está tocando, olha, devemos aguardar. O Senhor, ele não tarda, ele não vai falhar. Mesmo que nós ou o mundo ache que ele está sendo tardio. Então, aguardando ou esperando está sendo enfatizado, né, na revista e atualizada de esperando. Mas aguardando, esse aguardo não é parado, não é estacionário, não é inerte, não é um berço esplêndido, achando que tudo está normal, que agora uma vez salvo para sempre. Não, não é isso. Uma vez salvo, servindo para sempre, desde já, no momento de salvação. Uma vez salvo, sendo fiel para sempre, desde já, até a eternidade futura. Mas não é inerte, como eu disse, mas de forma contínua. E o texto continua no versículo 12, ele diz, apressando-vos, e essa palavra apressando-vos dá essa ideia de desejando ardentemente, desejando de forma apaixonada, vibrante.
É essa a ideia dessa palavra apressando-vos. Não é correndo, mas é viver de uma forma muito vibrante e de forma bem ardentemente para a chegada desse dia, da volta do Senhor. Então, irmão, desejar ardentemente é empenhando-se também. É essa ideia que dá de, além de ardentemente, empenhando-se, se comprometendo, sendo fiel em servir na obra do Senhor. E como é que nós podemos fazer isso, irmãos? Viver desejoso ardentemente, vibrante, empenhando-nos, comprometendo-nos. De que forma? Irmãos, levando o Evangelho às pessoas de forma alegre, voluntária, desprendida. É dessa forma que o texto quer nos revelar a forma apaixonada e a forma desejada ardentemente. Irmão, como é que nós estamos vivendo esse Evangelho? Como é que nós estamos esperando a volta do Senhor? Veja o quadro na continuidade do versículo 12. O versículo 12 diz, depois de ir apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, essa é a realidade. Nós não somos como aqueles que têm pavor desse dia. Não devemos ser de modo nenhum. Como pode um crente ficar compartilhando mensagem de que fulano disse, fulano falou, que fulano previu, que fulano determinou? Como pode? Irmãos, isso é inaceitável. Esse comportamento é para aqueles que vivem sem esperança, que não têm a sua fé alicerçada no Evangelho de Cristo, nas suas palavras e nas suas promessas. Você não deve ficar assim. Você deve descansar no Senhor. Então, nós precisamos não levar em consideração essas questões. Nós, pela sua promessa, aguardamos, não a destruição, não. A promessa de Deus não é de destruição para nós, não é de pavor ou desejo de morte, não. Mas essa perspectiva ou essa falta de esperança é para aqueles falsos mestres, os que estão sem depositar sua confiança em Cristo, aqueles que não se voltam para eles, que não têm interesse por Ele, que não creem neles. E esses, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 16, 15, o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse 16, 15, bem rapidinho, que diz assim, esse texto, 16, 15. Apocalipse 16, 15 até o 17. Eu agora acho que não anotei o local correto, mas o texto diz que esses que não creem no Senhor, nesse grande dia de Deus, eles vão se esconderem debaixo das cavernas. Vão pedir que os montes caiam sobre si. Isso não vai ser possível. Tamanho o terror deles. Deus vai providenciar um meio de que até a morte será impossível para eles. Essa é a narrativa no texto que eu queria citar para vocês, mas eu creio que eu não anotei corretamente. Mas, enfim, o versículo 13 aqui de Pedro vem e faz o diferencial. Olha que ele diz, mas nós, segundo a sua promessa, ou seja, não como eles, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aqui ele faz um contraste entre nós e eles. E esse contraste, irmão, é que nós aguardamos os céus, nós aguardamos nova terra, não é uma terra contaminada, pervertida, decaída pelo pecado. Essa é a promessa que Deus fez para nós. E essa promessa que também Ele fez para você, que ainda não pensou, que Ele não decidiu, não procurou a fazer uma decisão para Jesus Cristo.
Então, irmãos, versículo 14, ele diz, pelo que, ou ele diz, por esta razão. Depois de ele fazer o contraste entre eles e nós, nesse sentido da fé, então agora ele diz, por essa razão, ou pelo que, aguardando, esperando estas coisas, procurai, empenhai-vos. Procurai quer dizer empenhai-vos. Na minha tradução de procurai, versículo 14. Procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Mas outra tradução diz empenhai-vos, ou seja, ocupai-vos, se esforcem. Então, aqui o apóstolo Pedro ele faz uma insistência repetida para que nós guardemos o nosso coração nessa viva esperança da volta do Senhor. Para que assim a gente tenha motivação, para que tenhamos ânimo renovado e vivamos uma vida santa nesse mundo e assim a gente tenha paz nesse mundo. Então, irmãos, para aplicar a nós esse outro ponto aqui, de que forma podemos aguardar e apressar esse dia? Quando o texto diz que a nossa vida, no versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda desse grande dia. De que modo nós podemos apressar esse grande dia? Nós crentes precisamos estar prontos para esse grande dia. E isso é uma forma de apressar. Mas isso só será possível se eu e você nos voltarmos para essas promessas aqui contidas, de forma vibrante, de forma constante, de forma consciente. E assim a gente desenvolve um testemunho fiel. Não devemos, irmãos, sentar e esperar por esse grande dia, apenas nos iludindo com as coisas desse mundo. Quem sabe você está aí somente como crente, achando que tudo isso que está acontecendo, né, pandemia, sofrimento, morte, isso não é com você. Que Deus não está nos mostrando, que Deus não está também nos fazendo refletir. Deus está trazendo grandes mensagens para nós. Para cada pessoa, talvez de um modo diferente, mas no todo ele está dizendo, a cada dia está se cumprindo o dia do grande dia da volta do Senhor. Então, irmãos, nós fomos chamados nesse tempo, nessa circunstância, para fazer a diferença na obra de Deus, glorificando Ele, testemunhando sobre Ele, fazendo missões. Essa é a hora de a gente, então, entender o grande momento da gente investir em missões, de você pregar um folheto, dar uma assistência ao seu vizinho, falar do Evangelho para ele de forma mansa, de forma sábia, dizer para ele quanto Jesus está esperando, está sendo longânimo. Esse é o momento da gente fazer nossa parte. Nossa vida como igreja nesse mundo deve apressar a vinda de Cristo. Você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. A igreja coletivamente pode fazer isso. Então, irmão, eu quero concluir. Pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê ânimo, força, em função de todo esse momento que a gente viva, que a gente está vivendo, aliás, que a gente possa renovar o nosso ano. Embora esse tempo de perseguição tenha sido muito violento, Pedro revela que ele era, na verdade, um tempo de regozijo. Pensou? Tempo de alegria, tempo de regozijo. Primeira carta dele, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, eu quero fazer questão de ler isso para você, que talvez esteja sem Bíblia. 1 Pedro 2,19, diz assim, essa agora eu não marquei errado não. Porque é coisa agradável, olha o que ele diz, é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Então é o que o apóstolo está mostrando.
as cartas do apóstolo aqui é mostrando a esperança, e essa esperança em meio às aflições. Então, irmãos, lembra que sofrer por amor a Cristo, assim como Ele sofreu por nós, deve ser encarado como um privilégio, algo agradável. Como você vive essa verdade no seu dia a dia? Como é que eu vivo essa verdade no dia a dia? Você lembra da promessa que Cristo lhe fez? Você vive lembrando isso, tem lhe trazido motivação para que, independente das circunstâncias, mesmo que você sofra agravo, sofra perseguição, você está dizendo isso é agradável, porque aponta para a glória do meu Salvador. Então, é importante você se perguntar sobre isso. Perguntaram a John Wesley o que ele fazia para se preparar para a volta de Cristo. Ele respondeu: eu vivo a mesma vida todos os dias. Vivo como se Cristo voltasse hoje. Se fizesse essa pergunta para mim, se fizesse essa pergunta para você, o que nós diríamos? O que eu diria? Né? Pastor, o que é que você faz para se preparar para a volta de Cristo? É viver a mesma vida que eu estou vivendo hoje, todos os dias, com ânimo, com alegria, com perseverança, porque Ele o cumprirá. Ele cumprirá a sua promessa. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça o nosso coração e assim nos faça olhar para a eternidade, para essa viva esperança inacessível. Que Deus lhe abençoe e lhe fortaleça. Vou orar pedindo a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Permita que ela possa trabalhar em nossos corações, trazendo ânimo, alegria, em meio a toda essa circunstância adversa. Mas também, ó Deus, trabalhe no coração daqueles que, porventura, ouviram essa mensagem, a mensagem do Senhor, da tua palavra, ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, abençoa essa pessoa e, assim, faz com que a tua palavra não torne vazia. E se alguns desses ou algum desses possa ter alguma dúvida, que possa fazer contato conosco e assim tirar suas dúvidas acerca da salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. É em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Obrigado. Então vamos louvar novamente, dessa vez com Para Sempre com Jesus. Que são seus, dará ordem, a trombeta soará e descerá.
dos céus, ressurgirão os mortos em Cristo, e se unirão a eles os vivos entre nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão de glória revestidos pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado ou mal, escuridão, tristeza ou dor. Ó, consolai-vos, pois a lar celestial nos levará ao Senhor. Ressurgirão os mortos em Cristo, e se unirão a eles os vivos entre nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. Entre nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. Amém. Nós encerramos assim, então, esse momento. E, assim, nós vamos ter agora o resultado do sorteio. A Atalanta vai passar. Desculpe. Irmãos, então, o vencedor, a vencedora do livro aqui que nós sorteamos, Max Lucado, você vai sair dessa. Vamos ver quem... E se o irmão não pôde se inscrever neste sorteio, não se preocupe que haverá outras oportunidades. Vamos estar sorteando outros livros. Então, não deixe de participar. E o vencedor, Fernando Lima. Parabéns, irmão. Então, nós ficamos por aqui. O culto está encerrado. Uma boa noite, uma ótima semana.